que é o PL 1904. Queria que você trouxesse, com as suas palavras, que quando a gente fala desse PL, tudo que vem à nossa cabeça né, que foram as últimas coisas que, pensando agora assim, do senso comum. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Não se pode equiparar uma pessoa que sofreu um estupro e que queira fazer um aborto com alguém que realize um homicídio, por exemplo. Então, comparar essas duas práticas. E ficou meio esse ar de estratégia errada da direita, nem a direita entendeu muito bem. Então, ficou uma comunicação meio confusa. Meio turva, né? Meio turva. Você que conhece de dentro o projeto, conhece de perto o projeto, o que é, afinal de contas, de verdade, o projeto, o PL 1904? Bom, primeiro, quero deixar muito registrado aqui que foi um projeto realmente que foi muito reproduzido, muito reverberado pela mídia em geral, e estavam batendo, não era no projeto. Era no que pensam ser o projeto. Estavam batendo no fantasma. Espantalho que pensaram ser o projeto. Tanto é que eu ouso dizer que as pessoas que mais reproduziram fake news e também criaram factoides, narrativas falaciosas, não leram uma linha sequer do projeto. Isso é fácil da gente atestar, porque o projeto ele é muito claro. O que ele faz na prática? O projeto ele equipara as penas do aborto a partir de 22 semanas, quando há o que a gente chama de viabilidade fetal presumida. Em linhas gerais, o que é isso? Bom, quando a gente olha para um bebê de 22 semanas, a gente está falando de um bebê de 5 meses. Quando a gente vê um bebê prematuro, esquece a questão intraútero, tá? Esqueçamos essa questão, vamos dizer assim, dentro do ventre da mulher. Quando a gente vê um bebê prematuro de 5 meses, alguém tem dúvida de que trata-se de um ser humano? Não, claro que não. Claro que não. Né? Então, 5 meses, 6 meses, ninguém tem dúvida que é um ser humano. Na verdade, a gente sabe que se a gente for observar, não só a questão, vamos dizer assim, ontológica, filosófica, mas a questão científica, a vida ela começa na concepção. Isso é uma evidência científica, não é a igreja que fala, não é uma questão religiosa, é científico. Agora, o fato é que ninguém tem dúvida que com 22 semanas, 5 meses, trata-se de um ser humano. Então, matar um ser humano é um crime de quê? De homicídio. Então, se um bebê que nasceu, né, no caso prematuro, de 5 meses, se alguém tentar tirar aquela vida, ele já tendo nascido, vai ser um crime de homicídio, correto? Então, o que se faz o projeto? Ele equipara as penas a partir de 22 semanas, aí pensando na questão do aborto, é porque o bebê tá dentro do ventre da mulher. Sim. Então, nesse quesito, o bebê fora do ventre, ele tem condições de sobreviver fora do útero da sua mãe. De forma autônoma, sem depender, vamos dizer assim, da mãe. Ainda que ele vá, sim, para uma UTI neonatal, vai precisar de cuidados especiais, isso é natural. Agora, ele tem grandes chances de sobreviver fora do útero. Já tá tudo formado. Tá formadinho. Então, a gente tá falando de uma viabilidade fetal que é presumida, nesse sentido, pela própria literatura médica. Então, quando o projeto de lei ele equipara as penas do crime de homicídio, é porque ninguém tem dúvida de que o bebê é prematuro. Quando alguém tira a vida desse bebê, isso é homicídio. A diferença é que existe dentro do ventre, né? Como está invisível aos olhos de muitos, ou seja, o bebê está dentro do ventre, as pessoas querem dizer que é aborto. Então, a gente costuma falar que o aborto ele é um eufemismo. Já é um termo eufemístico para tratar de quê? De um homicídio. A diferença só é o momento da execução. O aborto seria um homicídio intrauterino. Então, o projeto ele equipara as penas porque faz o que é óbvio. Porque ninguém tem dúvida de que trata-se ali de um ser humano. Então, esse é o primeiro ponto do projeto. Agora, como você bem disse, Lara, houve aí, né, uma narrativa por parte da própria militância abortista que começou a colocar pechas e alcunhas do projeto. Dizendo, o PL do estuprador. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Vejamos, vamos olhar a realidade, porque é aquela história. A gente tem que tirar do sentimentalismo e colocar para a base da racionalidade. Quando a gente traz esse tipo de discussão para a base da racionalidade, eu ouso dizer que não fica pedra sobre pedra. Eu ouso dizer que o edifício abortista ele cai por terra. Por uma razão muito simples. Estamos falando de um ser humano. Um ser humano que as pessoas têm condições de saber, bom, tá ali, por mais que esteja abrigado no ventre da sua mãe, qualquer pessoa que olhar aquele ser humano vai saber, bom, merece, né, não só ter o seu direito à vida assegurado, mas assim, meu Deus do céu, qual é a dúvida que se tem sobre a vida desse ser humano? Então, por que matar? Sendo que a mulher, ela vai precisar passar por um parto. Então, assim, houve uma discussão grande sobre o projeto, mas eu preciso fazer aqui uma exortação, né, vamos dizer assim, a todos, porque por que eu falo da questão da irracionalidade que se criou? Bom, uma mulher, a gente tá falando de 22 semanas pra frente, que é o marco desse projeto, tá? Imaginemos a seguinte situação. Uma mulher, tá, que está grávida, não importa a sua idade, não importa a idade da mulher. A mulher, ela está grávida de 5 meses. Como que aquele bebê vai ser retirado do ventre daquela mulher? Só tem uma forma.
por meio do parto. Ainda que se mate a criança, ainda que se queira matar aquela criança, Ela vai ter vai que sair. passar por um parto obrigatoriamente. Eu costumo brincar. Brincar não, na verdade, que não se brinca com esse tipo de coisa. Mas eu costumo dizer, a criança não evapora. Parece que algumas pessoas tendem a achar que deve sair por Bluetooth, sei lá. Porque como é que aquela criança sai dali? Vai passar por um parto obrigatoriamente. Então, na verdade, eu costumo dizer que a vida resolve todos os problemas. Se a gente pega na lógica de uma criança, vamos pensar assim, uma menina de, sei lá, de 11 anos que foi vítima de violência, a violência precisa ser realmente combatida. Mas não se combate a violência do estupro com o aborto. Se combate com o fortalecimento da segurança pública. Mas não é tentando trazer uma nova forma de violência para aquela mulher. Tem gente que romantiza o aborto achando que é a coisa mais simples do mundo. Como se fosse um procedimento fácil. E é um procedimento invasivo. Nesse caso, de 22 semanas para frente, qual é o método utilizado? É o que se chama, e que muito foi colocado pela própria mídia, o método chamado assistolia fetal, que é a injeção do cloreto de potássio no coração da criança, num vaso específico, dentro do coração daquela criança, para que ela tenha uma dor excruciante e venha a óbito. Mas não sem antes ser torturada. Então, quer dizer, passa por uma tortura para depois ser morta. Então, é uma injeção letal de cloreto de potássio. Proibida em animais. Proibida na eutanásia animal. E aí, se alguém está duvidando, Resolução 1000 de 2012. Conselho Federal de Medicina Veterinário. Então, o Conselho Federal de Medicina Veterinário proibiu, na utilização da eutanásia animal, proibiu a injeção de cloreto de potássio. Por quê? Dada a tortura, o método de tortura. Da mesma maneira, lá no corredor da morte, os países, por exemplo, que têm a pena de morte, não se pode aplicar dessa forma o cloreto de potássio. Por quê? Por conta do procedimento que é degradante, desumano, cruel, de tortura. Agora, Mas no bebê indefeso pode, né? por que pode no bebê indefeso? Aí é que tá. Sendo que a gente precisa parar de romantizar e, como eu disse, trazer pra base da racionalidade, porque aquela pessoa, aquela mulher, ela vai precisar passar pelo parto de qualquer maneira. Então, por que não permitir que aquele bebê tenha o seu direito à vida assegurada e, conforme for, ele vai ser encaminhado depois para adoção? Tem o Instituto da Entrega Legal, então ele pode muito bem, sem grande burocracia, ser encaminhado para adoção, né? E depois, a menina, ela, no caso, a menina vítima de violência, ela, entre aspas, ela quer se ver livre daquela gestação, então vai passar por um parto, vai se ver livre da gestação, vai ter o direito à vida do bebê assegurado, e o médico, no entanto, ele não vai precisar passar por algo que fira a sua consciência e a sua ética. Porque ele sabe que ali trata-se de um ser humano. Então, não é ético para nenhum médico matar um ser humano por meio dessa assistolia fetal. Então, Ele faz um juramento, inclusive, né? Ele faz o juramento de Hipócrates, né? Ele precisa honrar esse juramento de salvar a vida, etc. Então, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, quando editou a resolução justamente proibindo a assistolia fetal, foi em que sentido? Eles invocaram argumentos religiosos? Não! Não foi argumento religioso que foi invocado. Foi uma questão de princípio ético, inclusive. Trata-se, o assistolia fetal trata-se de um procedimento que é médico. Ele está regulamentando o ato médico, que é competência estrita do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho, quando vai lá e edita esse tipo de resolução, né, proibindo, é porque nenhum médico, em sã consciência, vai se sentir feliz, satisfeito, confortável. Né, confortável de matar um ser humano por meio desse procedimento cruel num bebê, né, que é inocente.